quinta mensagem do programa. Deus ama a pessoa que dá o máximo respeito a Ele. Mensagem do dia 28 de dezembro de 2005. O Pai fala: Senhor, quando estou na vossa frente, não tenho palavras para dizer como deveria. Se por mim mesmo fosse fazer uma redação, como é o Senhor, com erros e mais erros, talvez escrevesse um pouquinho que eu sei. Agora escrever todas estas mensagens que já escrevi, nem eu sei por onde se começa e como termina. Reconheço a minha pequenez diante de uma majestade tão grande. Só não entendo por que o Senhor me escolheu, se sou filho de lavrador, um caipira. Meu filho, quando uma pessoa acha uma pedra preciosa, ela, ao ser achada, quase não tem valor. Mas depois que for levada ao laboratório e for lapidada, torna-se-á uma joia belíssima. No teu caso, é quase igual. És considerado diante dos homens uma pessoa simples, mas eles não sabem o que és por dentro. Se eles pudessem ver, ninguém te ofenderia, nem te desprezaria. Diante de mim, meu filho, continuas o mesmo desde que nasceste. Pecaste sim, muitas vezes, mas quem não peca? O homem não procura definir o que já está escrito. Conhece-se os frutos pela árvore. Aqui nunca veio nenhum bispo para ver e ouvir toda a tua família, porque se eles viessem, as suas ideias mudariam muito sobre o que pensam de vocês. A maioria das histórias de todos os santos sempre foi assim, com desprezo, abandono e sem credibilidade. Só foram ser reconhecidos depois que deixaram a terra. Filhos e filhas, quem vocês acham que pode servir a mim? São somente os homens entendidos, os que hoje se sentam em sua cadeira e mandam os outros entregarem o meu santo corpo, ou aqueles que estão dirigindo a nação? Pois vos digo, filhos amados, a maioria desses já não me obedecem mais, não me dá mais o devido respeito que deveriam ter para comigo. Este assunto é mais reconhecido no meio dos pequenos. Já não digo os pobres, porque pobres são essas pessoas que hoje pensam que têm de tudo, mas que amanhã ficarão de mãos vazias. Toda a herança que é deixada pelos pais a seus filhos, quando morrem, é repartida igual. Mas eu só repartirei com todos aqueles que vêm a mim a todo instante, me pedindo socorro e também a minha bênção. Com esses repartirei tudo o que meu santo Pai me deu, um novo mundo que está por vir, Jesus. Vejam que essa mensagem quase já dá a resposta para que muitos perguntam, né, para a gente. Essa vinda do sacerdote aqui, Padre Paulo, é pela segunda vez que ele vem, né? Pela segunda vez. A primeira ele veio e ficou 3, 4 dias, agora ficou 13 dias, né, com a chegada até a saída. Ele veio ver com seus próprios olhos. Claro, ele veio cumprir uma missão, né? Uma missão de sacerdote, fazer os sacramentos que são precisos, mas veio observar de perto o convívio junto à família. Da outra vez nós falamos que podia ficar um pouquinho longe, não, ele quis ficar aqui. Isso já partiu dele, né? Para ver de perto o que acontece. Na mensagem aqui fala, se os sacerdotes, se algum bispo viesse ver de perto, talvez teria uma impressão diferente de quem são vocês. O convívio mostra outra coisa do que as pessoas falam, né? Muitos vão atrás de conversa. A Aline estava fazendo um comentário aqui, que o profeta, com a sua humildade e simplicidade, contou como aconteceu em 1972. Então ele explica ali que, para muitos, né, que falavam com ele, vocês devem saber essa história, que ele estava em uma casa de tolerância, na entrada, não chegou a entrar, na entrada, ia tomar um cunhaque Dreyer, né? Ia tomar, não tomou. E o padre, então, depois, quando ele conversou, chamou ele de alcoólatra, né? Estás bêbado. E a maioria das pessoas prefere acreditar nisso, que ele estava bêbado. Não a história toda maravilhosa que é. De 52 anos, não, ele estava bêbado. Mas ele não chegou a beber. Mas é mais fácil, né? Acreditar no erro. As pessoas que criticam hoje o profeta, dizem, ele era um beberrão. Ele estava bêbado, que eu considero era cachaça. É mais fácil acreditar desse lado.
Então, uma história de vida de 52 anos, que é essa obra, tudo isso é inútil. É mais fácil acreditar que era uma bebida. E ele então estava bêbado. Se chegasse aqui, conhecesse a família, conhecesse a obra, conhecesse os fiéis que frequentam essa igreja, iam ter outra impressão. Iam ver que é algo mais importante, algo mais interessante a se conhecer, né? Então, nós temos a graça de ter sido ensinado por um enviado de Deus por 45 anos, caminhando na obra. Nós, a família, um pouco mais, né? Os filhos, cada um com a sua idade. Esse profeta foi muito simples, muito autêntico, muito firme no que falava, muito firme nas suas decisões. Era pedra, pau era pau. Ninguém convencia ele, porque ele viu com os olhos dele. E nós que vimos e convivemos com ele, como podemos mudar? Então tem que ser dessa forma, firmes, não radicais, não autoritários, não impor nada, né? Mas firmes, verdadeiros, naquilo que a gente viu e foi ensinado, meu Deus do céu. Foi dessa forma e a gente via a força dele, a resistência dele, na verdade. E por que hoje alguém quer mudar? Eu já falei outra vez aqui, nós os irmãos, nós fomos ensinados por ele, não os sobrinhos, não os netos dele. Alguns sim, mas nós fomos ensinados. Então não vai ser um neto hoje, um nosso sobrinho, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é verdade. Não com radicalismo e não com imposições, mas somente com a verdade. Ser firme, pronto, é isso aqui, não tem mudança. Deus não muda. Não vai ser uma palavrinha amiga, não vai ser um dodói de um filho, de um neto, ou primo, ou afilhado, que vai fazer a gente mudar. O testemunho tem que ser verdadeiro daquilo que a gente aprendeu, e não um testemunho falso. Se vocês virem, né, um dia eu andando de bermuda aí fora, eu sou um testemunho falso. Porque o profeta fala ali no púlpito até hoje. Eu louvo a Deus que minha família são fiéis, são firmes, andam decente, e aí eu vou andar indecente? Então eu estou testemunhando contra. Eu estou chamando ele de mentiroso. Não é, né? Ele não tem culpa, mas o meu testemunho é falso. Então nós temos que ser firmes naquilo que a gente aprendeu. E ser firmes e fiel é isso que Deus espera de todos nós. Porque Jesus, quando foi ao céu, ele disse: eu vou, mas voltarei. E quando eu voltar, aonde eu vou encontrar fé? Onde eu vou encontrar filhos verdadeiros? Né? Pessoas que se deixam convencer por palavras bobas, aí, palavras vãs. Alguém que fala um pouco bonito. Ah, é mais bonito estar perto dele, que ele sabe falar, e está cheio de adeptos, está cheio de seguidores aí na internet, né? Eu vou me associar a ele. Esses padres que largaram suas funções de sacerdote para estar cantando, para angariar aí fundos, sei lá para onde, para o seu próprio bolso, talvez, mas quer fama, né? Largou. Sacerdote, eu ouvindo outro dia, junto com o Jacir, que está lá em casa, ele botou no celular dele, só que eu não sei onde é que está isso daí. É o testemunho, né? De uma... não sei qual é, não vou saber explicar direitinho, mas eu sei que estava falando ali de um sacerdote que estava no purgatório, sofrendo as dores nas mãos e nos braços, pelo tempo que ele deixou de abençoar e de dar o santo corpo para os fiéis. Nós vamos sofrer, sentir as dores naquilo que nós pecamos, aonde nós pecamos, as dores vão ser maiores ali. Então esse sacerdote, o sofrimento dele maior, estava no purgatório, né? Mas sofrendo dores horríveis na mão e no braço, pelo tempo que ele deixou de abençoar as pessoas e consagrar a Santa Hóstia e repartir a Santa Hóstia, distribuir, né? Então veja como é importante isso. Hoje os leigos têm que dar conta de se manter firme, porque os sacerdotes não querem mais, largaram mão, aí dizem: mas nós temos que acompanhar o modernismo. É mentira. O povo é sedento da verdade. Se falar a verdade, o povo vai seguir. O povo é obediente, o povo é generoso, aceita fazer a verdade, mas precisa ter alguém que comande, né? Precisa ter alguém chamando a atenção, puxando a orelha, como na casa da gente, o pai e a mãe tem que puxar a orelha do filho, chamar a atenção o tempo todo, senão se desvia, senão sai fora. E a igreja é dessa forma. Os fiéis, eles são fiéis sim, se cobrar deles a verdade. Quando viemos para cá em Taquaras em 90, o pai, um pouco antes, começou a fazer algumas palestras aqui.
E o povo já foi mudando. Era lá na escolinha, tinha uma escolinha de madeira na frente, né? Aqui era muita pouca gente no Itaquaras. Mas vinha o pessoal do estaleiro, do estaleirinho, vinha lá da Barra, vinha da Laranjeiras, né? Vinha lá do Mato Camboriú, longe, lugarzinho longe, mas vinham aqui para ouvir o Bento da Conceição falar na época, né? E quando veio o Frei Anselmo, que era o padre uma vez por mês a missa, já vinha quase decidido a não fazer mais missa aqui, porque o povo não dava mais bola. Como o padre Paulo falou, fazer missa para 200 pessoas e 3 comungar, ninguém confessar. Aqui era dessa forma, vinha só para fazer, marcar presença, né? E o Frei Anselmo falou que estava quase desistindo. Quando veio novamente, o povo estava ali, a escolinha cheia, ouvindo, dando atenção. Ele falou: o que aconteceu aqui? Passou algum missionário por aqui? Aí eles falaram: não, é nosso primo que veio aqui falar, então eu quero conhecer ele. Quando o pai veio a próxima vez, conheceu, falou. O Frei Anselmo gostava muito do pai. E assim botou o povo chamando a atenção, cobrando. Ele era um padre muito querido, o Frei Anselmo, mas não chamava atenção, e o povo estava se dispersando. E o pai começou a cobrar e chamar atenção, e o povo, até a família que não se falavam mais, voltaram a falar. Fizeram as pazes. Era a coisa mais linda isso aqui. Fazíamos cenáculo, o cenáculo enchia. Depois veio o padre novamente, igreja cheia já, né? Já tinha a igreja. Veio o padre novamente e disse que tudo que aquele estava fazendo era besteira. Tem que acompanhar o modernismo. A maioria das pessoas deram ouvido ao padre novamente. E olha o estado que está. Olha o santuário, chamando a atenção e cobrando do povo, e olha lá que dá liberdade. Está igual? Não está. Santuário agora encheu a rua aqui, as pessoas ficam admiradas. Como é que podem? É transmitido pela internet, as pessoas falam. Como estava o Alex falando, a transmissão do padre Paulo lá para o Paraguai, quase 1000 pessoas assistindo. Ali acontece isso? Não acontece. Tem missa na Santa Inês, não sei se tem todo dia, mas vai lá ver. Vai lá ver o escândalo que é, a vergonha que é. Por que o padre não chama atenção? Se chamar atenção, o ser humano, ele é obediente. Ele vai entender que o que está fazendo está errado. Mas dá-se, né, o livre-arbítrio, faz o que quer, anda da forma que quer, vira bagunça. Virou bagunça, Deus deixa de lado. Não tem as graças de Deus. Aqui deve ter alguns dos nossos vizinhos aí nos ouvindo, né? Parece que eles gostam de ouvir o programa também, mas dentro de casa ninguém sabe, né? Mas estão ouvindo. Como diz aqui o Osmar Fernandes da Rádio Menina. Daqueles que gostam e os que não gostam, inclusive, né? Então a gente ficou sabendo, está no bairro dos moradores aí, estava se pedindo ajuda para enfeitar a igreja de lá, São Pedro. Botaram lá alguns, mas meio que apagando no pinheiro. O desprezo pela igreja. Taquaras agora é grande, tem pessoas de boas, né, de renda boa. Podia deixar aquela igreja enfeitada, coisa mais linda que a nossa aqui. Olha a nossa com vocês que nos ajudam. Ficou um cartão postal por dentro e por fora. E lá está no abandono. Por quê? Porque Deus deixa de lado. Deus não toca nos corações, né? Eles pediram. Eu estou no grupo ali do bairro de moradores, eu via o pedido. Ajuda para comprar e enfeitar a igreja. Ninguém ajudou. Acho que botaram a mesma, mas até meio apagadinha já lá, né? É desprezo isso. Mas se for falar, nós estamos errados. Eles não aceitam, né? Por que não participam aqui? Por que viram as costas para nós? Passa na rua, vira a cara, nem cumprimenta a gente. Mas não importa. Eu tenho que agradar a Deus, não é a eles. A gente passa um pelo outro porque são obrigados a passar. Mas a minha vontade de agradar é a Deus. Né? Fiz de tudo, a gente aqui, a família fez de tudo, o possível e o impossível para deixar essa igreja bela para receber o menino Jesus. E está ali, e vocês viram, e vocês vieram, e vocês participaram, né? O padre não pediu 1 centavo sequer. Diferença dos outros padres que vieram, queriam uma certeza de um valor X, um valor alto ainda, né? Só vou se tiver esse salário. Não, e não, e não. Porque o profeta falou que é para ser dessa forma, nós estamos cumprindo. Esse não pediu R$1. Para mim, pelo menos, não tocou assunto nenhum. Ele ia botar o cartãozinho, mas o Donizete veio falar comigo primeiro que ele ia pedir primeiro. E eu já cortei e não foi colocado. E levou muito mais do que o outro tinha pedido. Sem pedir, ele levou muito mais dinheiro. Para ajuda lá para a entidade dele, tudo levou, né? Então vejam como é importante fazer o trabalho para Deus. Eu acredito que ele veio pensando em levar alguma coisa, claro. Todo mundo pensa que vai trabalhar, vai receber. Mas não sabia que ia ganhar, acho que aquele valor. Mas ele não tocou em assunto nenhum. Ele veio para trabalhar. E trabalhou, vocês viram? Todos os dias era confissão, todos os dias. O sacramento é um monte de sacramento. Trabalhou bastante, né? Então, Jesus fala,
Meu filho, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. E nós, mais uma vez, nós presenciamos isso. Cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Não faltou nada, todos que vieram foram embora felizes, foram satisfeitos, foram atendidos, vieram aqui, foram sanado tudo aquilo que foi preciso fazer, os sacramentos, as confissões, tudo. Um Natal maravilhoso, por isso que eu digo, nós ainda estamos em festa. E o ano novo vai ser maravilhoso novamente com o Santo Terço, e vamos ver se vão caprichar vocês, né? Venha, quem puder vir, venha para o Santo Terço também, né? Não tem a Santa Missa, mas tem o Santo Terço. Vamos fazer uma virada de ano bonita aqui novamente. Agradecer e louvar a Deus, agradecer essa vinda do Padre e pedir para que, se for possível, mandar novamente, né, datas aí durante o ano 2025. Então, obrigado a vocês que nos ajudaram, obrigado o carinho de todos vocês. Eu acredito que eu abracei quase todos, né, mas ficou alguns, não consegui, mas sintam-se abraçados, sinto agraciados pela família Conceição, grata, né? Gratificados, vamos dizer assim. A gente está muito grato a todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine sempre todos nós.